meu objetivo aqui é contar para vocês um pouco de como a Tecnisa olha a inovação e mostrar alguns projetos Lá que fora, errar é super valorizado. Quais são os tópicos, né? O que eu como aluno, devo focar? Olá, meu nome é Matheus e hoje eu vou falar um pouco sobre BIM, com foco especial no desenvolvimento de projetos de engenharia integrados. A gente quer com essa palestra que você entenda um pouco melhor os conceitos de BIM, as mudanças que ele traz para o processo e também algumas dicas e um pouco da nossa experiência com a tecnologia. Eu estou trabalhando e estudando com BIM há mais ou menos 5 anos. Eu comecei ainda durante minha graduação aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu também tive a oportunidade de fazer um intercâmbio acadêmico na Universidade Técnica de Munique, onde eu pude aprimorar os meus conhecimentos nos conceitos, aprender um pouco mais sobre ferramentas práticas também de uso de BIM e também conhecer grandes profissionais da área. No último ano eu venho implementando BIM num escritório de engenharia aqui da cidade e estou trabalhando também como coordenador da tecnologia nesse escritório. Vai começar com alguns conceitos básicos. O primeiro deles seria a questão de representação versus modelagem. No AutoCAD, por exemplo, com essa imagem, como vocês podem ver, a gente fazia uma representação bem simplória de um projeto hidrossanitário. A gente fazia linhas paralelas para representar um tubo, e essas mesmas linhas paralelas, se fôssemos pensá-las, poderiam representar também uma parede. A única coisa que diferenciaria os dois seria a espessura e, claro, o contexto que elas estão inseridas. Já no modelo BIM, a gente não trabalha mais com representação dos elementos, a gente realmente constrói os elementos no computador. Por exemplo, nessa imagem a gente tem uma caixa sifonada selecionada. Ela, além de ter a geometria intrínseca a ela, na parte tridimensional também, com a elevação dela e todas as mais características, a gente também tem as propriedades semânticas dela. Então, quando a gente clica na caixa sifonada, a gente consegue ver aqui o nome dela, qual é o tipo dela, o raio do corpo, o código do produto, aqui no caso da Tigre. Então a gente, além de ter só a geometria, como seria, por exemplo, se a gente trabalhasse com AutoCAD 3D, a gente também tem as informações de texto, ou informações semânticas atribuídas a esse objeto. E isso tudo inserido num modelo único da edificação. Numa edificação ali no universo BIM, a gente teria ela modelada em 3D dentro do computador, construída de forma tridimensional, e dessa modelagem a gente poderia tirar várias informações do modelo. A gente poderia tirar vistas de elevação, por exemplo, ali nos cantos da imagem. Poderia fazer um filme, por exemplo, um render para mostrar a edificação para o nosso cliente. Poderia fazer levantamentos de quantitativos e até simulações energéticas e simulações de desempenho. Tudo isso de um mesmo modelo. Dessa forma, por exemplo, a gente não tem mais a chance de haver inconformidades na representação do nosso projeto. Nesse caso aqui, por exemplo, mais prático de um banheiro, a gente tem a visão aqui na isométrica, tridimensional, e uma vista de elevação de uma das paredes. Quando a gente seleciona um tubo, por exemplo, na vista isométrica, o mesmo tubo é selecionado na elevação. Se a gente modificar alguma característica desse tubo no isométrico, a característica vai ser refletida na vista de elevação. Dessa forma, aqueles problemas bastante comuns e corriqueiros ao projeto sanitário de falhas na documentação são reduzidos drasticamente. Mas a gente não consegue, infelizmente, ainda trabalhar todas as engenharias, todas as disciplinas de projeto num modelo só. Cada uma, atualmente, a gente está trabalhando de uma forma integrada, mas com seus modelos em separado. A gente trabalha, então, com o conceito de modelo federado. Cada disciplina trabalha no seu arquivo, digamos assim, no seu software favorito, e, de forma coordenada, vai se desenvolvendo o projeto em cima de eixos, de diretrizes definidas no começo. Em momentos específicos do desenvolvimento do projeto, a gente junta esses modelos de disciplinas isoladas para fazer checagens de compatibilização e validação da modelagem. Por exemplo, aqui no caso a gente tem um modelo estrutural, o modelo de sistemas de engenharia e o arquitetônico. Ao juntarmos todos eles, a gente consegue ver a sobreposição tridimensional dos objetos.
Um outro conceito interessante, aí pensando nessa abordagem de arquivos separados para cada disciplina, é o conceito de interoperabilidade. A gente já pode imaginar que os projetos eles são naturalmente desenvolvidos de forma integrada. Quando um engenheiro eletricista, por exemplo, precisa dimensionar o seu sistema, ele precisa saber quais são as propriedades elétricas de consumo de um aparelho de ar-condicionado. E quem define esse aparelho de ar-condicionado normalmente é o projetista mecânico de climatização e ventilação. Então, quando o nosso engenheiro eletricista ele vai fazer o projeto dele, fazer a modelagem do projeto dele, ele precisa da informação do aparelho de ar-condicionado, que está no modelo do mecânico. Ele precisa saber, por exemplo, as propriedades de consumo e potência do equipamento. Num ambiente em que usamos todos o mesmo software, por exemplo, um Autodesk Revit, a gente consegue facilmente pegar essa informação do modelo da mecânica e trazer para o nosso modelo do projeto elétrico. Mas a gente bem sabe que o mundo da construção civil não é formado somente por uma fabricante. A gente tem, como a gente pode ver aqui nesse quadro que eu peguei alguns exemplos somente, uma infinidade de fabricantes diferentes, de países diferentes, falam línguas diferentes e que muitas vezes desenvolvem seu software de forma não integrada a outros fabricantes. Pensando nessa problemática, surgiu a Building Smart, já fazem alguns anos, para tentar, na verdade, criar um formato, criar uma forma de trabalho aberta. Imaginemos que uma pessoa que desenvolve software, que desenvolve o projeto utilizando o Autodesk Revit, precisa ter informações do EcoSim da Bentley. Então, a Building Smart criou um formato de interoperabilidade chamado IFC, para que esses dois softwares de fabricantes diferentes consigam conversar entre si. Outras iniciativas da Building Smart são o formato COBie, que na verdade é como se fosse uma parte do IFC voltada para a manutenção do prédio, então ele deixa as informações somente que são interessantes para essa etapa. E também o BCF, que é um formato de troca de informações. Por exemplo, eu vejo um problema de compatibilização no meu processo de coordenação e através desse formato eu consigo avisar o engenheiro eletricista que existe essa problemática. Um conceito também que vem novo nessa parte de BIM seria a questão de nível de desenvolvimento. Imagine que a gente pode modelar um projeto até um nível bem baixo, bem esquemático, até um nível perfeito com as parafusos, ruelas, todas modeladas tridimensionalmente e com informações a respeito das suas propriedades mecânicas e energéticas, por exemplo. Então, o conceito de LOD, ou de nível de desenvolvimento, vem para meio que nos auxiliar a entender esse processo. Um LOD de nível baixo, por exemplo, nível 100, teria uma geometria mais esquemática, que a gente pode ver nessa imagem de uma coluna, onde ela representa só as dimensões máximas, digamos assim, e nos dá uma ideia que aquilo ali realmente é um pilar, é uma coluna. Conforme a gente vai aumentando o nível de desenvolvimento do objeto, a gente começa a aumentar também o detalhamento geométrico dele. Então a gente tem depois um perfil I mais já com material aplicado, a questão da ligação do perfil com uma fundação, por exemplo, já mais bem resolvida, já com o detalhamento. E, ao mesmo tempo, a gente tem um aumento das informações que estão dentro desse objeto. A gente tem um aumento de informações semânticas. Então, digamos, no primeiro nível, no LOD 100, ele não teria informação de quanto ele realmente aguenta de carga, já enquanto no nível 350, 400, a gente já teria essa informação. Então, para revisar, a gente viu alguns conceitos. A questão da representação versus modelagem. A questão do modelo único, onde a gente consegue tirar todas as vistas e informações de um único modelo. A questão do modelo federado, onde a gente trabalha com arquivos separados para cada disciplina e junta esses arquivos para fazer checagens do modelo conjunto e análise de compatibilização. A questão da interoperabilidade, a Building Smart e o formato IFC para troca de
arquivos e informações entre fabricantes diversos. E também a questão do nível de desenvolvimento, que é a questão que a gente acabou de ver, de pegar um objeto e conseguir evoluir ele no sentido de informação tanto geométrica quanto semântica. Bom, com essa revisão feita, a gente agora consegue abordar um pouco mais sobre as mudanças que a tecnologia pode trazer para o nosso desenvolvimento de projetos. Um deles é a mudança de tempo, digamos, dedicado a cada fase do projeto. Num ambiente CAD, como a gente pode ver nessa curva um pouco mais alaranjada, a gente despendia pouquíssimo tempo na parte de design, de projeto, efetivamente, e muito tempo na parte de documentação, na parte de desenhar o que a gente imaginou, o que a gente projetou na nossa cabeça. E na coordenação a gente tem um gasto um pouco maior também de tempo pela questão de não ter automatizações, né, para a gente conseguir fazer essa coordenação. Enquanto o BIM, a gente tem uma mudança bem drástica nessa curva. A gente tem um gasto muito maior na parte de projeto, de design, um gasto de tempo bem maior, com uma queda brutal na parte de documentação e uma queda na parte de coordenação. Por quê? Porque o projeto agora, quando a gente vai projetar no ambiente BIM, a gente vai criar o nosso intuito de projeto em 3 dimensões. A gente vai desenhar, por exemplo, vai modelar o tubo de sanitário em 3 dimensões, com inclinação, com as conexões entre os diversos ramais. E isso nos faz perder um pouco mais de tempo. A gente, num processo CAD, a gente basicamente traçava em 2D e fazia o detalhamento posterior. Aqui a gente não, aqui a gente já está modelando como vai ser executado na obra. Isso, querendo ou não, causa um gasto maior de tempo. Na parte de documentação aí a gente tem um gasto menor pela questão de a maior parte do processo ser automatizado pelas ferramentas BIM. Quando a gente botar, por exemplo, uma informação de diâmetro do tubo, essa informação, esse φ 100, digamos, já vai estar dentro do tubo, ele só vai externalizar isso, então o processo fica muito mais veloz e muito menos propenso a erro. E a parte de coordenação, como a gente vai ver daqui a pouco, a gente consegue automatizar bastante, a gente consegue com o software ver os locais que estão tendo interferência entre as diversas disciplinas. Então a gente tem no BIM um foco maior em colaboração, um processo mais interativo e incremental, e como a gente pode ver, uma maior relevância do estudo preliminar. Na compatibilização, a gente não vê mais agora projetos CAD um em cima do outro e fica procurando manualmente as interferências. Como o nosso modelo está já realizado em 3 dimensões, a gente consegue, claro, visualizar facilmente os locais que estão tendo problemas, os locais que um tubo está passando em outro, ou um dreno de climatização está passando por uma viga. E, além disso, a gente não precisa só depender da análise visual do projetista. A gente também pode automatizar isso utilizando o software. Como a gente tem as informações, além de geométricas semânticas dentro desses objetos, o software consegue entender que existem dutos e existem tubos, que existem vigas e existem pilares. A gente consegue automatizar o processo de uma forma que o software faça, por exemplo, uma checagem de todos os lugares que os tubos estão batendo nos dutos e nos trazer essas informações para a gente. A gente consegue visualizar, então, de forma automática, criando, claro, um conjunto básico de regras. Esse tipo de processo, querendo ou não, nos traz muito mais próximo de um projeto livre de incompatibilidades. A gente consegue automatizar esses processos e depende muito menos de seres humanos fazendo esse processo manualmente. A gente, além disso, tem a questão da checagem de regras. A gente consegue, criando, meio que introduzindo as regras dentro do software, a gente consegue fazer uma checagem delas no modelo. No caso ali, por exemplo, a gente consegue analisar a distância da rota de fuga de certos ambientes até a escada, por exemplo, ou até a saída do edifício. Esse tipo de coisa pode ter um tremendo impacto na questão de validação do modelo para, por exemplo, normatização do Corpo de Bombeiros. A gente conseguiria, basicamente em questão de segundo, ver se o modelo está ou não em conformidade com a norma. E isso também poderia ter um impacto na parte
governamental. O próprio Corpo de Bombeiros poderia analisar o nosso modelo BIM e dizer se o projeto está ou não conforme a norma em questão de segundos, diferente de um processo atual, que leva às vezes meses para ser deferido ou não um projeto. Bom, a gente tem então, com todas essas mudanças também, uma necessidade de alterar a forma que a gente faz contrato hoje em dia. A gente precisa, com todos esses softwares que a gente tem à disposição, a gente precisa deixar claro no começo do processo quais serão esses softwares utilizados, como será feita essas trocas de informações entre os modelos e também até quais serão os usos do modelo e quais serão os níveis de desenvolvimento que a gente tem que chegar. Porque usos diferentes do modelo vão fazer com que a modelagem seja mais ou menos trabalhosa. Então, coisas importantes a pontuar seriam, por exemplo, os softwares que a gente vai utilizar, para que desde o começo do processo a gente já saiba como é que será feita a interface para a troca de arquivos entre esses softwares. Por exemplo, um exemplo bem prático, o Revit, o software da Autodesk, o Revit, ele não faz downgrade da versão, então se a gente está trabalhando com a versão 2016 e alguém com a versão 2014 quiser abrir esse arquivo, ele não vai conseguir, pelo menos não com formato nativo. Então esse é um tipo de coisa que a gente precisa já prever no começo do processo e já pontuar, para que não haja uma falha depois de comunicação. Importantíssimo definir o objetivo do modelo, já que num cenário BIM a gente gostaria e tem a possibilidade de abraçar todos os ciclos todas as etapas do ciclo de vida da edificação, até a parte de renovação, operação e demolição. Só que se a gente não definir isso no começo do processo, a gente vai fazer uma modelagem, por exemplo, aquém do esperado pelo cliente. O cliente esperava poder utilizar esse modelo para a construção 4D e a modelagem que a gente fez não prevê esse tipo de coisa e não possibilita que o cliente consiga utilizar o modelo para tal. E, através disso, a gente também precisa definir os níveis de desenvolvimento que a gente quer alcançar e que a gente precisa alcançar no nosso modelo. Pois objetivos de modelo diferentes precisam de níveis de modelagem e desenvolvimento diversos também. Quando a gente precisa, por exemplo, tirar informações de custo mais precisas, a gente precisa de uma modelagem também mais precisa e mais desenvolvida. E por último, a gente precisa definir claramente quais são os entregáveis que a gente vai ter no decorrer do processo. A gente vai entregar pranchas PDF, a gente vai entregar um modelo IFC para troca de arquivo, ou a gente vai entregar para o cliente um arquivo apenas para visualização. Todo esse tipo de coisa é muito importante ser definido no começo do processo para que as expectativas do cliente e as do projetista estejam bastante alinhadas. Bom, agora a gente está chegando mais para a parte final da apresentação, onde eu vou falar um pouco sobre o cenário das diferentes disciplinas de projeto referente a BIM aqui no Brasil. Se os softwares estão atendendo ou não os desejos, digamos assim, dos projetistas, até que nível, digamos, de BIM esses softwares estão, e dar um panorama então geral assim do que eu tenho aqui visto no mercado. Começando então com o projeto arquitetônico, a gente pode dizer que é a disciplina mais desenvolvida, digamos assim, no quesito de softwares BIM no mercado brasileiro. A gente tem o Revit, a gente tem o ArchiCAD, o Vectorworks e uma infinidade de softwares que, querendo ou não, atendem os desejos do projetista, do arquiteto. Claro, com benefícios pontuais em cada software, mas eles já estão atendendo todos os quesitos de IFC, troca de arquivos, até a questão de famílias de padrão brasileiro ou não. Esses softwares já conseguem nos atender. Então a arquitetura ela tem bastante oferta, digamos assim, de softwares BIM para o seu mercado. O próximo que eu vou abordar é o projeto de sanitário. O projeto de sanitário aqui no Brasil a gente tem o Autodesk Revit, bastante desenvolvido pela questão da Tigre, Docol e Selite terem desenvolvido suas famílias para esse software. Então, quando a gente faz um projeto de sanitário usando o Revit, a gente já pode utilizar as famílias dos fabricantes para desenvolver o nosso projeto.
Então o nosso projeto já sai com um nível de detalhamento, um nível de desenvolvimento bastante elevado por conta disso. A gente ainda tem outras opções como DDS CAD e alguns plugins para o ArchiCAD, mas querendo ou não, por ter esse suporte dos fabricantes, o Revit está um pouco na frente. A gente tem o projeto estrutural, uma questão um pouco diferente, porque o processo do projeto estrutural, se a gente for analisar de maneira prática, ele já era um processo bastante semelhante ao mundo do BIM. A gente já fazia uma modelagem tridimensional com informações aplicadas aos objetos, aos pilares, às vigas, às lajes. Por exemplo, num software de dimensionamento estrutural, a gente já dizia para o software qual era a capacidade, digamos assim, de suporte de tal pilar, de tal viga, qual era o material que ela deveria ser construída. Então é um processo já bastante semelhante, se a gente for pensar, é um processo BIM. Só o problema, digamos assim, é que esses softwares nunca conversaram muito bem com as outras disciplinas de projeto. A gente nunca, não vou dizer, mas a gente não tinha muito a chance de importar, por exemplo, um modelo da arquitetura no software de projeto estrutural. Agora, no mundo BIM, a gente já consegue importar e exportar a nossa modelagem para outras disciplinas e trabalhar em conjunto. Entretanto, softwares como o Eberic, ele ainda não importa IFC, então é um processo um pouco quebrado. A gente consegue exportar o modelo que a gente desenvolve, estrutural, mas a gente não consegue importar o modelo arquitetônico. Então é um processo que a gente tem uma falha ali de comunicação. A gente vai ter que continuar modelando o estrutural a partir de plantas e DXF ou DWG, mas a gente consegue pelo menos exportar o IFC para fazer a comparação com a modelagem arquitetônica e ver incompatibilidades. A gente tem o TQS também, que é um software que tanto importa como exporta IFC. Ele está bem desenvolvido nessa parte, ele funciona muito bem com Revit. E a gente tem aí alternativas de outros países também, mas é uma problemática um pouco maior você trazer um software, às vezes, para o Brasil e não ter uma validação boa, suficiente, se a norma está bem inserida dentro do software e como ele faz o dimensionamento das estruturas. Na parte de climatização e ventilação mecânica, a gente tem o Autodesk Revit novamente, que traz uma possibilidade bastante grande para desenvolvimento de projetos nessa área, junto com o cálculo de carga térmica e outros processos. A gente tem o DDS CAD, que também nos traz algumas possibilidades. E esses dois são softwares que eu conheci e trabalhei até agora. E os dois eles estão em uma abordagem bastante interessante para a disciplina. O grande gargalo hoje em dia no desenvolvimento aqui de projetos no Brasil seria, na verdade, a parte de elétrica, que até hoje eu não conheci nenhum software que atenda aos requisitos projetistas eletricistas de forma completa. O Revit, o DDS CAD, as soluções da Bentley, como a EcoSim, eles ainda estão tropicalizados, digamos assim. As normas brasileiras elas não estão inseridas dentro do software de modelagem da parte elétrica. Então, dificulta muito o uso desses softwares para a criação dos nossos projetos aqui no Brasil. Iniciativas brasileiras como da AutoQI, o QI Builder, a parte de elétrica, ela assim como estrutural, no caso da Eberic, ela não importa IFC, ela só está exportando, então fica um processo também um pouco quebrado. De perspectiva de softwares, seriam mais ou menos essas. A gente tem, então, um cenário bastante bom para a maioria das disciplinas aqui no Brasil, tirando, talvez, a parte da elétrica. E, para finalizar, assim, a questão de implementação no escritório, a dica que a gente dá aqui no BIM na Prática seria realmente fazer uma implementação por etapas, como a gente pode chamar. A gente viu no decorrer dessa palestra que existem uma infinidade de novos conceitos, de novos usos e de novas aplicações que esse modelo BIM pode ter. Mas se a gente quiser abraçar tudo isso no começo de uma implementação, a gente provavelmente vai se frustrar, a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer. Então, a dica que a gente dá é começar uma implementação por etapas. Fazer primeiro, por exemplo, só a modelagem geométrica do nosso projeto, começar depois a fazer a documentação,
Tendo isso já bem definido, começar a pensar um pouco melhor na parte de quantitativos e de orçamentação, e só depois começar a simular já tudo no software. Então fazer uma implementação bastante gradual e gradativa, para não ocorrer frustrações e decepções com a ferramenta. E claro, a gente também indica muita pesquisa a respeito do BIM e talvez a contratação de um profissional que já tem um pouco mais de experiência na área, se o teu escritório for algo já de um porte maior. Bom, então espero que vocês tenham gostado da palestra. Qualquer coisa podem entrar em contato e um bom seminário para vocês. O meu objetivo aqui é contar para vocês um pouco de como a Tecnisa olha a inovação e mostrar alguns projetos Lá que estão... fora, errar é super valorizado. Quais são os tópicos, né? O que eu como aluno devo focar